Irmãos, Marcos 5, nós vamos ler a partir do verso 21. Há um tempo atrás eu trouxe à igreja uma mensagem em cima desse texto. Prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e imponha as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Verso 24, Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, repita comigo, igreja, 12 anos, guardem esse número também, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, repita comigo, 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela algo para comer. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos em Tua presença, diante do Teu santo nome, Senhor, e da Tua santa palavra nós nos colocamos, te pedindo, Senhor, para que fale conosco. Seria o suficiente, Senhor, aqui para nós já fechar a Bíblia e irmos embora, porque a Tua palavra é viva, ela já falou conosco e ela já encontrou lugar em nossos corações. Mas o Senhor tem lições para nós nessa noite. Que o Senhor encontre em nós corações abertos, Senhor, sensíveis a ouvir, entender e aplicar a Tua palavra. Que essa palavra possa entrar em nossos corações e mudar as nossas vidas. Que possa ser muito mais que informação, que possa ser muito mais do que só palavras, mas que seja a vida através da Tua palavra. Amém e amém. Irmãos, uma história maravilhosa de 2 milagres que aconteceram quase simultaneamente. Só que se eu fosse colocar um nome, um título nessa mensagem, eu acho que seria o milagre da paciência, o milagre da espera,
o milagre da fé de verdade. Porque aqui nós estamos diante de duas situações. Nós estamos diante de Jairo, um gigante da sinagoga. E é muito importante a gente entender quem era Jairo, entender o que era ser um gigante, um dirigente da sinagoga daquela época. Porque quando começou a perseguição à pessoa de Jesus, enquanto homem na terra, essa perseguição foi iniciada pelos dirigentes e líderes das sinagogas. E Jairo era um grande deles, alguém com muita influência, alguém que conhecia das leis do Senhor Deus. A pessoa, para ser dirigente da sinagoga naquela época, ela precisava desde criança ser criada para isso. Já viu aqueles filmes orientais em que a criancinha nasce, quando ela aprende a andar, ela já fica um pouquinho firme, eles já recrutam ela para alguma coisa, ou para o exército deles, ou qualquer coisa. Era mais ou menos assim que funcionava. Ali a pessoa era dedicada em toda a sua vida a aprender, a entender, para poder ensinar as leis na sinagoga. O povo tinha muito zelo pela lei, muito zelo pela palavra. E isso em si não é uma coisa ruim. Nós hoje, 2024, depois de Cristo, precisamos ter cuidado, precisamos ter zelo, precisamos entender e cuidar e estudar essa palavra. É importante a gente entender isso, porque senão fica parecendo que a mensagem vai nos desestimular a ser estudiosos. E não é isso que a palavra quer nos dizer. Não é isso que a palavra quer nos ensinar. Muito pelo contrário. É muito importante conhecer o Deus que a gente serve. É muito importante entender quem é o Jesus que a gente serve. É muito importante entender e ser capaz de discernir tudo que Deus tem para nós. A gente só tem a ganhar, a gente só tem a aproveitar com isso. E fato é que Jairo era um desses homens. E que provavelmente Jairo, quando se iniciou a perseguição a Jesus, ele tinha tudo para ser um dos que estava lá encabeçando essa perseguição. Porque ele era um gigante da sinagoga. Então ele conhecia sobre a lei, ele zelava sobre a lei. Ele conhecia sobre Deus, ele conhecia a promessa de que o Messias viria. Ele conhecia a promessa de que o Salvador viria. Mas como muitos judeus até os dias de hoje, ele não associou o Salvador à pessoa de Jesus. Eles viram o ministério de Jesus começar a se acender ali, e Jesus recrutar jovens seguidores, porque a gente vê os filmes, a gente vê os discípulos, os barbudão que nem eu mais Zeca, e a gente já vê homens formados. Mas é muito importante a gente lembrar que eram jovens ali de média 14 até os 18 anos, jovens, esses que começaram a seguir Jesus. E fato é que alguns desses milagres que nós estamos estudando já tinham acontecido, e a fama de Jesus já tinha começado a correr, e as pessoas já tinham conhecimento de quem era Jesus. Mas Jairo não. Ele sabia que haveria de vir um Salvador. E ele viu a Jesus e ouviu falar sobre as coisas de Jesus. Até que certo dia a dificuldade bateu na porta de Jairo. E a dificuldade veio aonde mais dói em uma pessoa que é pai. Veio na sua filha. E veio uma enfermidade muito forte. Uma enfermidade que não podia esperar. Uma enfermidade que poderia levar a filha dele à morte. E o desespero levou Jairo a se lembrar: eu ouvi falar sobre Jesus. Eu conheço a lei, eu conheço tudo, eu tenho zelo por isso aqui, eu estudei bastante. Mas eu ouvi falar de um homem que pode curar minha filha. Eu ouvi falar de um homem que pode mudar essa situação. Eu ouvi falar de um homem que pode trazer o que eu preciso na urgência em que eu preciso. E ele sabia e já tinha ouvido falar de Jesus. A gente pode pausar um pouco aqui e trazer para nós hoje.
Nós, principalmente os que nasceram em Paracatu, existe muita gente de fora, mas Paracatu sempre foi uma cidade muito religiosa. O catolicismo sempre foi muito forte na nossa cidade. Não é estranho, não é raro a gente ver pessoas aqui mesmo no nosso meio que ou eram da Igreja Católica ou vieram de filhos de católicos, porque a nossa cidade sempre teve essa ligação com a religião e com as coisas de Deus. Mas fato é que nós, por muitas vezes, ouvimos falar sobre Deus, até lemos, até conhecemos algo sobre Deus, mas nós nunca experimentamos realmente quem é o Salvador. Nós nunca desfrutamos realmente daquele que foi promessa para nós e que viria para sarar as nossas feridas, e que ia se fazer ferida e se fazer maldição por nossa causa. E muitos de nós temos a história semelhante a essa de Jairo. Nós, no momento de dor, no momento de dificuldade, resolvemos colocar à prova e nos prostrar diante de Jesus. Nós não precisamos esperar a dor, nós não precisamos esperar a dificuldade para nos prostrar diante de Jesus. Mas fato é que a dor e a dificuldade é um meio pelo qual muitas pessoas se achegam até Jesus. Isso não é exclusividade nossa, nós acabamos de ler algo falando a mesma coisa. Porque às vezes a gente se sente diminuído. Nossa, parece que eu sou um aproveitador de Deus. Na hora que a coisa apertou, eu vim conhecer a Deus. A dor forja o crente. A dor forja o caráter do Filho de Deus. É por isso que existe o mal no mundo, é por isso que existem as dificuldades no mundo, é por isso que existem as dores do mundo. Porque às vezes nós queremos nos achegar a Deus e achar que ficaremos alheios às dificuldades e às dores. E agora que eu sou filho de Deus, nada mais vai acontecer comigo. Agora minha vida vai ser só vitória, só glória, só bênção. Mas a dor faz parte. A dor faz parte da instrumentalização de Deus para tratar conosco. Quantas e quantas situações nas nossas vidas nós nos tornamos mais fortes depois que passamos. A gente vence uma enfermidade física, a gente volta com todo o gás e fala: agora eu vou me cuidar, agora eu vou entrar na academia, vou cuidar da saúde, porque a gente precisou de um alerta. Quantas vezes depois de uma ferida na alma a gente fala: eu preciso realmente me apegar a Deus, eu preciso realmente estar perto dele, eu preciso cuidar da minha alma. Então é muito importante para nós entender e lembrar que a dor faz parte do processo do crente. Se a gente lembrar disso, se a gente não esquecer disso, a gente vai evitar muitas frustrações, nós vamos evitar muitas decepções. A dor faz parte. Comente com quem está do seu lado, fale para ele: a dor faz parte. E geralmente a gente é forte quando a dor é com a gente. Mas e quando toca nos filhos? E quando é em alguém que eu não tenho controle? Eu acredito que qualquer pai da época e qualquer pai de hoje falaria para Jesus: eu troco de lugar com a minha filha. Que essa enfermidade venha para cima de mim, mas não na minha filha. É onde nós ficamos mais sensíveis, quando os nossos filhos estão vulneráveis a alguma coisa. Quem tem filho pequeno vai saber. Eu já estou na terceira, estou ficando craque já. Ali está mais ainda, né, Ali? Mas a primeira filha dava um pouquinho de febre. Meu Deus, corre para o hospital, que o trem tá ruim, coitada da menina. Aí faz 50 exames, um monte de coisa. Na segunda você já passei por isso antes. Eu acho que dá para esperar um pouquinho. A terceira, eu já sei a receita. Aqui mesmo eu já dou uma medicação. Mas quando a coisa sai do controle, isso derruba qualquer pai e derruba qualquer mãe. Fato é que a doença da filha de Jairo era muito séria, a ponto dele se desesperar.
E para a gente entender sobre esse milagre e entender a relevância desse milagre, é muito importante a gente entender que Jesus era perseguido pelos líderes das sinagogas. Jesus não era uma pessoa bem vista por eles. Ele era visto como um baderneiro, um arruaceiro. E Jairo fazia parte daquilo. Daquelas reuniões para falar sobre o bagunceiro. Jairo estava lá. Só que Jairo não se importou com a sua posição. Jairo não se importou com quem ele era, com o cargo que ele tinha, com o para que ele estava lá, ou quem o colocou lá. Ele não se importou com nada. E a Bíblia nos relata que ele se atirou aos pés de Jesus. Isso é uma lição muito importante para nós, irmãos. Quantas vezes, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, o nosso orgulho continua falando alto. Para os jovens, às vezes a nossa juventude fala alto demais em negociar com o pecado. Ah, será? Será que é pecado mesmo? Será que é errado mesmo? E a gente acaba começando a negociar nossos princípios. Ah, mas talvez quando eu estiver mais velho eu me coloque aos pés de Jesus. Hoje não. Talvez sim, talvez sim. Irmãos, o amanhã pertence a Deus. O momento que nós temos para nos atirar aos pés de Jesus se chama agora. Se chama hoje. Cada um tem os seus motivos, as suas dificuldades, cada um tem as suas dores, cada um sabe aonde dói em você. Às vezes é o orgulho que não te deixa chegar mais perto de Deus. Às vezes é a preguiça. Às vezes é o trabalho demais. Às vezes são nossa própria família, que a gente começa a colocar numa posição de idolatria que ela não pode ter. E eu tenho que cuidar da minha família, depois eu me lembro de Deus. Você sabe o que te afasta de Deus. Você é um crente inteligente. Você sabe pensar. E a pergunta é: por que algo ainda te impede de se atirar aos pés de Jesus? Por que você não vive uma vida prostrado aos pés de Jesus? Por que precisamos esperar a situação ficar incontrolável para ir aos pés de Jesus? Para que esperar o casamento acabar para ir aos pés de Jesus? Para que esperar a empresa falir para depois ir aos pés de Jesus? Para que esperar reprovar na prova para depois ir aos pés de Jesus? Para quê? Se Jesus está disponível a nós, Jesus está disponível a nós. O mesmo Jesus dos milagres bíblicos está disponível para nós. Não é tarde demais. Ainda há tempo. E o tempo se chama hoje. E a palavra nos diz no verso 23 que ele clamou. Algumas versões dizem implorou. Mas foi com vigor, com força. Ele não recorreu à lei. Ele não recorreu aos amigos de sinagoga. Ele foi direto para Jesus. Ele foi direto para Jesus. Hoje você pode estar passando algo muito difícil, muito complicado, e eu te faço um convite: vá direto a Jesus. Vá direto em quem pode resolver a sua situação. Vá direto aos pés de Jesus. Quando ele clamou, Jesus o atendeu. Jesus falou: vamos. Eu imagino a felicidade de Jairo. O mestre me escutou. Agora nada mais pode dar errado. O mestre vai comigo. Jesus vai comigo. Agora nada pode dar errado. E no meio da caminhada começa a se aglomerar um monte de gente. E eu imagino a felicidade daquele homem. Eu estou indo para casa. Minha filha vai ser curada. De repente Jesus para.
alguém me tocou. A palavra vai falar que os discípulos até ironizaram a Jesus. Jesus, mas olha a quantidade de pessoas, todo mundo amontoado, é claro que alguém te tocou. Eu fico pensando a cabeça de Jairo. Jesus, tem muita gente, Jesus. Muita gente te tocou, vamos embora. Não para não. E às vezes isso acontece conosco. Nós oramos, nós clamamos, nós temos a certeza que Jesus nos ouviu. Mas o milagre parece que está demorando. Parece que vai passar de hora. E a gente pede, Deus, acelera. Atrasa não. Eu fico pensando a cabeça de Jairo. E Jesus fala, eu sei que tem muita gente, mas alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E aí eu volto em Jairo. Ele, amém, Jesus, amém, saiu virtude, agora vamos embora, vamos embora. A gente precisa ir embora. E aí uma mulher se levanta e vai contar o que aconteceu com ela. Esse deve ter sido o testemunho mais difícil que Jairo já ouviu na vida, mais longo que ele já ouviu na vida, porque a sua filha de 12 anos estava quase morrendo. Mas havia naquele lugar uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia, e a palavra nos conta que ela gastou tudo que ela tinha, tudo, só que ao invés de melhorar, piorava. 12 anos. Aqui nós temos duas situações de espera. Jairo, por alguns minutos ou algumas horas, precisou esperar. E quão difícil deve ter sido a espera dele, de ouvir a história daquela mulher, de ouvir o relato dela e do que aconteceu com ela. E ela vai falar e contar a história dela. Eu tinha uma hemorragia por 12 anos que nada era capaz de curar. E é muito importante a gente lembrar que essa hemorragia na época deixava a mulher como sendo impura. A sociedade era muito diferente do que é hoje. Não era uma simples doença. Ela não estava lá atrapalhando Jairo nos planos dele. Se a espera dele por algumas horas deve ter sido muito dolorosa, imagine a espera dessa mulher que por 12 anos buscou o seu milagre, que por 12 anos ela entregou tudo que ela tinha de força, tempo, recurso. Imagine como deve ter sido os 12 anos dessa mulher. E é interessante que a palavra nos diz que ela ouviu falar sobre Jesus. Ao contrário de Jairo, ela não era, pelo que aparenta, alguém que sabia muito sobre as leis e sabia muito sobre as coisas de Deus, mas ela ouviu falar sobre Jesus. Talvez aquele era o último recurso que ela tinha. Talvez ela, como nós, em alguns momentos da nossa vida, pode ter saído de casa com o sentimento, é a minha última tentativa. Se isso não der certo, eu desisto. Eu já tentei de tudo. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais dinheiro. 12 anos, irmãos. Não são 12 dias, não são 12 horas. 12 anos sofrendo, sendo considerada impura. E ela ouve falar de Jesus. Você tem falado de Jesus? Os seus amigos têm ouvido falar de Jesus? As pessoas ao seu redor têm ouvido falar de Jesus através da sua vida? O ouvir falar de Jesus, às vezes, já é o suficiente para salvar uma alma. Às vezes, só o ouvir falar de Jesus já é aquele despertar do coração para que Jesus se mostre presente na vida de alguém. Irmãos, nós precisamos ser um povo que evangeliza. Nós precisamos ser um povo que fala sobre o Jesus que fez, faz e ainda fará muitos milagres. Ela
ela tinha ouvido falar de Jesus. Alguém falou de Jesus para aquela mulher. No domingo pela manhã nós conhecemos algumas histórias aqui da igreja, de pessoas aqui que ouviram falar de Jesus, num casamento, ou pela família, ou pelo próprio nascimento. Eu nasci num lar cristão, ouvi falar de Jesus dentro da minha própria casa. Os seus filhos precisam ouvir falar sobre Jesus. Os seus amigos precisam ouvir falar sobre Jesus. A sua esposa, o seu marido precisa ouvir falar sobre Jesus. Os seus pais precisam ouvir falar sobre Jesus. Porque Jesus é capaz de acabar com uma espera ainda que longa e suprir tudo aquilo que nós precisamos. E fazendo milagre em nossas vidas. E essa mulher foi curada. E ouviram a história. E aquele testemunho de milhares de horas na cabeça de Jairo acaba. E quando ele pensa, agora sim nós vamos continuar a caminhada. Vai chegar a minha hora. Ele deve ter ficado mais cheio de fé. Eu vi Jesus fazendo milagre. Ele vai fazer um milagre na minha casa, na minha filha. E quando talvez ele pode ter se enchido de ânimo, chegam pessoas e falam, Jairo, incomoda mais o mestre, não? A sua filha morreu. Acabou. Acabou. O que será que passou na cabeça dele? Eu queria muito que a Bíblia tivesse relatado isso, mas não relata. Nos pensamentos de Jairo. Ele pode ter pensado que Jesus demorou demais. Ou ele pode não ter duvidado e na sua mente ele pensado, ainda dá, ainda tem jeito. O fato é que Jesus o acalma. Fala, Jairo, fica tranquilo. Ela não morreu. Vamos seguir a nossa trajetória. Às vezes esse é o período da sua vida que você pode estar pensando, agora acabou. Agora deu tudo errado. Você acabou de falar, Pedro, que a gente não precisa esperar a empresa falir, o casamento acabar, a família se desabar, mas agora a minha já acabou. A empresa já faliu, a família já desabou, o casamento já foi embora. Agora acabou. Jesus diz para você nessa noite, ainda não é o fim. Ainda não acabou. Tenha fé, tenha ânimo e vamos seguir a caminhada. A Bíblia não conta o que Jairo pensou, mas ela fala o que ele fez. E sabe o que ele fez? Ele seguiu a caminhada. Ele confiou nas palavras de Jesus. Ele confiou no Jesus que faz milagres. Ele teve fé. Pela segunda vez. Ele teve fé quando procurou Jesus. Ele teve fé quando ele ouviu que acabou. Mas ele continuou andando com Jesus. Não importa o que você está passando, não importa a sua dificuldade, não importa se está tudo bem, se está tudo mal, não importa se tudo parece acabado. Continue andando com Jesus. Continue com Jesus no caminho. Continue seguindo a Ele e as ordens dEle. Continue, irmãos. Pedro, você não sabe a minha causa, você não sabe o quanto é difícil, você não sabe o que eu estou passando. Irmãos, vocês conseguem imaginar o que aquele homem estava passando? Vocês conseguem imaginar a dor de ouvir que a sua filha morreu? E ele seguiu. E eles chegaram na casa de Jairo. E quando eles chegaram, era muito barulho. A Bíblia nos relata que era um choro alto, um lamento alto. Talvez há aqui pessoas que já perderam filhos, que sabem a dor que assolava aquele lugar. Porque o Deus que faz é Deus, e o que não faz continua sendo Deus. Porque em tudo Ele tem um propósito. Mas de fato é que Jesus chega e pergunta, por que tanto barulho?
Tem coisas em Jesus que só quem o conhece vão entender. Lembre-se disso. Tem coisas em Jesus que só quem o conhece vai entender. Por que você está falando isso, Pedro? Porque Jesus chega e faz uma pergunta óbvia. Por que tanto barulho? Que choradeira é essa? Eu penso que o mais exaltado fala assim: esse cara está de brincadeira. Não é possível. Não está vendo que a menina morreu? Que insensível. Que modo é esse de agir? Só quem conhece a Jesus sabe a forma que ele age e entende as coisas dele. Jesus pede para todo mundo sair. Todo mundo. Vem o pai e a mãe da menina. Vem os discípulos. Só vocês. Sabe por quê? Porque antes disso as pessoas riram de Jesus quando ele disse que ela não morreu, ela só dorme. As pessoas riram: esse cara tá maluco. Jesus é doido, eu não sei como é que vocês estão seguindo esse cara. Quantas vezes não pensam isso de nós, de você? Você é bobo, cara, para que você está seguindo esse Jesus? Isso é maluquice, isso é loucura. Gastar seu tempo indo para a igreja, gastar seu dinheiro dando oferta na igreja, viver para um Deus invisível, isso é loucura. Podem rir de você, podem te achincalhar, podem fazer o que quiser, mas quando você conhece Jesus, você entende cada processo, por mais difícil que seja na sua vida. Fato é que mais uma vez Jairo obedeceu e entrou. Mais uma vez. A obediência estava estampada ali. A fé estava sendo mostrada ali. Onde há obediência, onde há fé e onde há a presença de Jesus Cristo, o milagre acontece. Pedro, às vezes o meu milagre ainda não aconteceu. Já fazem 12 dias, 12 horas, 12 anos. Como está a sua fé? A caminhada ali não durou um dia sequer, mas a caminhada daquela mulher lá atrás durou 12 anos. E ela continuou tendo fé, ela teve fé, 12 anos depois. Jairo continuou tendo fé, vendo a sua filha, que aos olhos do homem estava morta. Verso 41. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Hoje Jesus diz para nós: levanta. Jesus está dizendo para você: levanta. Ainda não acabou, ainda não morreu. Eu estou no caso. É isso que Jesus diz: levanta. A palavra de Jesus tem poder. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos, assustados. Mas não era todo mundo que estava lá dentro. Jesus não tinha mandado sair todo mundo que estava rindo. Quem estava lá dentro é quem tinha confiado em Jesus, é quem conhecia Jesus. E mesmo assim eles ficaram assustados. Você acha que conhece Jesus, mas você ainda vai se assustar com aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Você ainda vai se assustar com o quão grandes são as bênçãos que Ele tem para você. Coisas que nem você mesmo pode imaginar. Coisas que você mesmo já jogou a toalha. Jesus é mestre em nos impressionar. Os discípulos se assustaram quando a água se transformou em vinho. Eles se assustaram quando Ele acalmou a tempestade. Eles se assustaram quando Jesus falou para a menina: levanta. E ela levantou. Não acho que acabou, meu irmão. Se a sua espera é de um dia como a de Jairo, ou é de 12 anos como aquela mulher, não desista. Jesus é o mesmo e ainda opera milagres. E esse Jesus está aqui nesta noite. Vendo que não é só informação? É muito bom conhecer a história.
Mas é muito bom entender o Jesus da história. É muito bom saber que Jesus da história está conosco hoje aqui. É muito bom saber que o Jesus da história está operando milagres hoje aqui. É muito bom entender que o Jesus da história está neste lugar e Ele é conosco. E do mesmo jeito que eu não consigo imaginar como era a cabeça de Jairo nos momentos da dificuldade, aqui eu já acho que eu consigo imaginar um pouquinho da alegria dele. E Jesus fala: ó, não precisa contar isso para ninguém não. Alguém arruma de comer e dá para essa menina, que ela está fraca. Sabe o que Jesus está falando aqui? Continue a vida. Agora que vocês já sabem quem eu sou, continue a vida. Agora que vocês já sabem que eu faço milagres, continue. Mas agora com a convicção de quem é Jesus. Aquela mulher tinha ouvido falar sobre Jesus. Jairo conhecia sobre as leis, mas ele não aceitava Jesus. Agora eles viram a vida de uma ótica diferente. Eu falei aqui no primeiro dia da nossa série. Todo milagre tem um propósito. E o propósito sempre é maior do que o milagre. Talvez nessa sua busca pelo milagre, você ainda não tenha entendido o propósito. E é interessante, se a gente voltar na história da mulher, em que ela já tinha sido curada, e ela conta a sua história. E Jesus fala para ela: vai em paz, vive em paz. Existe um milagre que a gente vai dar um spoiler, que alguém deve falar dele nessas semanas, em que Jesus cura 10 leprosos. E só um deles volta para agradecer. E ele escuta de Jesus: cadê os outros? E ele fala: não sei, mas eu estou aqui. E ele recebe um segundo milagre. E ele ouve que os pecados dele estão perdoados. Às vezes o seu milagre ainda não aconteceu porque você não entendeu o propósito. Você não entendeu ainda o porquê você está passando por essa dificuldade. Você ainda não aprendeu o que Jesus quer te ensinar, porque Ele ensina nas dificuldades. E quanto mais difícil a sua situação, mais lindo o seu testemunho. Quanto mais forte a luta, maior a vitória que você vai contar. Quanto mais impossível parece a situação, mais você vai entender sobre um Deus capaz de fazer o impossível. Faça uma oração diferente nessa noite. Pare de perguntar o porquê da dificuldade. Comece a perguntar ao Deus: Deus, para quê? Qual é o propósito? Porque o milagre nunca é maior do que o propósito. Sempre tem um propósito. Sempre tem um porquê. Às vezes o seu milagre pode não ter acontecido por falta de fé, por falta de sabedoria, de entender o porquê, ou porque às vezes ainda não é hora. Não acho que Jesus está demorando. Jairo teve todas as razões do mundo para pensar: está demorando, está tarde, não vai dar tempo, vai acabar, não está dando mais, ela vai morrer. Jesus não vai se atrasar. Jesus é pontual, mas na hora dele, do jeito dele, do modo dele. Se coloque de pé. Enquanto a equipe de louvor sobe, eu queria que você abraçasse alguém. Não queria ver ninguém sozinho agora.
Nós fizemos isso na segunda-feira e foi maravilhoso. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros. E dos milagres que nós falamos até então, esse é o primeiro em que alguém pede por outra pessoa. A mulher foi lá e pediu por ela, mas Jairo foi lá e pediu pela filha dela. Às vezes você pensa, essa palavra foi boa, Pedro, mas eu estou tranquilo, não estou precisando de nenhum milagre não. Mas eu conheço alguém que está. Ou às vezes você está acabado, e sabe-se lá Deus do jeito que você entrou aqui. Você vai orar pelo seu irmão, seu irmão vai orar por você. Nós aprendemos aqui nessa história sobre pedir a Deus por alguém. Peça a Deus pela vida do seu irmão. Se você quiser, conte para ele qual a sua dificuldade, o que você precisa de oração. Mas essa oração não vai ser mais uma oração. Nós não ouvimos essa palavra como lemos uma revista qualquer. Nós entendemos que Jesus Cristo pode fazer milagres. Ainda que tudo pareça perdido, Ele pode fazer.